Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um podcast Direito com Rafa. Aquele podcast fiel, ou quase fiel, né? Às quartas. Com exceção, pessoal, dos dias que eu não posso comparecer porque tenho alguma viagem ou audiência, nós estamos aqui quinzenalmente. Muito boa noite para vocês. E hoje, novamente a pedido, nós vamos abrir aquela exceção para tirar as dúvidas que estão acumuladas ou ficaram acumuladas neste mês de março. Estamos bloqueados, né, no YouTube, né? Monetização. Hoje vai ser um podcast gratuito, porque nem alguns centavos, que é o que o YouTube paga, ele vai pagar esse mês. Mas o Luan agora vai postar só os nossos autorais, né, Luan? E isso, arrumar um negocinho ali. Fica aí, se tiver alguém que trabalha no YouTube aí, poxa, não tem como a gente adivinhar qual música vocês têm parceria e qual vocês não têm parceria. É igual aquelas mensagens do Instagram que a gente recebe, né? Esses dias pra trás foi notificado, aí seu vídeo está bloqueado. Falei, puta que pariu. Aí seu vídeo está bloqueado na Rússia. Que o Instagram bloqueia. É grande alteração, né? Os russos falando assim, puxa, um podcast lá em Minas Gerais, no Brasil, que fala sobre direito de família brasileira, não vou poder assistir o conteúdo do cara. Mas, vamos lá, Wallace. O que você trouxe aí de assuntos, o que tem de notícias no mundo do direito de família para nós comentarmos sobre? Até cheguei a abrir uma caixinha de perguntas no Instagram. Nós vamos responder ao vivo todas elas. E vamos falar também aqui, estou digitando agora, em tempo real, quais são as fofocas de direito de família hoje. Certo. Boa noite a todos aí, a nossa audiência, né? Só pegando o gancho do que você disse sobre o YouTube aí, a questão dos direitos autorais, ainda mais hoje em dia com a questão da inteligência artificial que reproduz vozes, imagens, não tem como a gente ter controle mais sobre tudo que está sendo vinculado, né? Então o pessoal tem que ter um pouquinho de consciência aí e entender que você pode avisar outra pessoa, mas tem que ter noção do seu comportamento também, como que você vai chegar para comunicar a pessoa ali, que o áudio é seu, que o vídeo é seu ali, porque senão tem que ter um tom, né, correto para isso, né? Na verdade o YouTube também usa inteligência artificial para apurar o que a gente utiliza, então fica um pouco, não é uma análise humana. Esses dias para trás meu vídeo foi notificado porque, segundo o Instagram, eu não paguei, eu não pedi direitos autorais para mim mesmo. Então, assim, a inteligência artificial apurou que eu estava copiando de mim mesmo. E vai acontecer, né? Daqui 2, 3 anos, nós não vamos estar aqui mais em podcast. Vai ser tudo reproduzido por um robô. Talvez nem a voz, os conteúdos, tudo mais. A gente vai ficar tranquilo em casa, os conteúdos sendo gerados. Os robôs não sendo da Rússia, tá? Mas vamos lá. Hoje nós trouxemos aqui alguns assuntos que envolvem família. E quando você digita família ali nos últimos 15 dias, a primeira coisa que aparece é algo que não é vinculado ao direito de família, mas está vinculado ao nome família real britânica. Eu nem sabia dessa fofoca aqui, para te falar a verdade. Que parece que a princesa Kate, ela tá desaparecida, isso. Parece que foi gravado por uma inteligência artificial o vídeo. E nós não sabemos se é verdade, né? Mas eu vi ali algumas notícias e montagens. E notícias, na verdade, de que o vídeo que ela postou falando que estava com câncer e queria se afastar um pouquinho ali para tratamento é uma montagem de inteligência artificial. E é óbvio que nós participamos das conspirações e das teorias de conspiração de que talvez ou ela tenha morrido, ou ela tenha fugido com outra pessoa. Tem muita notícia sendo vinculada aí, muita teoria mesmo. Eu cheguei a ler uma... A gente lê cada coisa absurda, né? Tem coisa que a gente acredita um pouco, outras coisas a gente acredita mais. Eu tenho só medo de uma coisa, né? Que daqui 2, 3, 5 anos esses cortes nossos aí sejam algum motivo de cancelamento meu. Porque a gente traz assuntos aleatórios aqui para introduzir o podcast.
Não pode cair nas mãos erradas, né? A gente tem que fazer um podcast um dia só de política pra ver quanto tempo meu YouTube segura. Vai sucumbir rapidinho, o Luan vai ficar pirado. Vocês não sabem aqui, mas o Wallace é um lulista de carteirinha, hein? Ai, nunca, filho. Nunca serão. Deus e Lula aqui. Eu tô brincando, ele é Ciro. Fica aí o convite pro nosso amigo Ciro Gomes vir até aqui e participar do nosso podcast. Eu faço o desafio aqui, ó. Tem 1 milhão de mulheres que me acompanham no Instagram, 1 milhão de mulheres que me acompanham no Facebook, mais centenas de milhares em outras redes sociais. Nós queremos saber os seus projetos para mulheres, para mães, Ciro. Fica o convite. Fica o convite, Cirão da Massa. Vamos aparecer, tem audiência, tem engajamento aqui no YouTube, nas redes sociais. Sim, e trazer o Ciro aqui seria incrível, né? Nossa, seria demais, cara. Eu gosto dele, o Ciro é da massa mesmo. O bicho não tem papa na língua. Se ele vier aqui um dia, ou eu sou cancelado... Ou os dois, né? Pra sempre os dois. Mas enfim, vamos falar agora do nosso foco. Eu dei aqui uma pitada somente da questão ali, porque realmente está em alta essa teoria da conspiração. Mas vamos falar, em que pese eu não assista muito, vamos falar de Big Brother. Teve um participante, o Calabreso, o sobrenome eu acho que é o apelido dele ali. E parece, pelas notícias que eu vi aqui nos portais de fofoca, que ele andou dando uma chavecada numa moça que chama Pitel lá dentro. Aí a esposa dele aqui fora, ela simplesmente viralizou. E ela tá mais em alta do que a maioria dos Big Brothers ali, porque ela manifestou de imediato, rasgou as fotos dele, anunciou que terminou a relação, tá com tanto de publicidade boa, e surgiram algumas dúvidas, como a primeira delas. Ela pode se divorciar com esse rapaz dentro do Big Brother? E a resposta é sim. Curioso, hein? Hoje nós temos o direito putativo. Se ela quiser fazer o divórcio, ele estando no Big Brother, conseguir uma liminar, averbar esse divórcio para quando ele sair da casa, ele receber somente a certidão de casamento ali, com a averbação do divórcio, ela pode. Hoje nós temos essa possibilidade. O divórcio ali é um direito potestativo, então quando um não quer, dois não tem como criar empecilhos. Então a resposta, sanando as dúvidas de milhares de seguidores que me perguntaram, ela pode sim ajuizar a ação de divórcio, mesmo ele estando na casa. E o juiz pode também conceder liminarmente o divórcio para ela e determinar que o cartório faça as averbações necessárias. Não precisa esperar ele sair, se ela assim quiser fazer. E a outra dúvida que surgiu em relação a essa situação também, ela está fazendo várias publicidades, várias e várias, ganhando uma nota, hein? E se esse rapaz sair do Big Brother e quiser metade dessas publicidades, você acha que ele tem direito? Fica a dúvida, não faço ideia. Ele não tem. Por quê? Porque ela já anunciou o término. Lembra que eu falo muito isso lá, inclusive nas orientações, nas reuniões? Tem 3 palavrinhas: separação de fato. A partir daquele momento que ela anunciou que a relação chegou ao fim, que ela anunciou que ela não tem mais interesse em constituir, em continuar, na verdade, a constituição de família com o rapaz que está no Big Brother, aquela data ela é utilizada como parâmetro para, se acaso ela conquistar algum bem, independentemente do regime, fique para ela. Então, a partir do momento que ela anunciou que terminou o relacionamento, se ela ganhou publicidade, se ela comprou um carro, se ela comprou uma casa, o juiz deve considerar a separação de fato. A partir de que momento que o relacionamento terminou? E não da data do divórcio, como a maioria das mulheres pensa. Mas, Rafael, então o entendimento fica do registro, a partir do momento do registro do relato dela, se torna um documento. Aquilo, um documento válido judicialmente que... É o início de prova documental de que a relação terminou naquela data. Vamos ser mais específicos. Isso vai servir para você, mulher que me acompanha aqui.
As mulheres morrem de medo dos homens que, quando descobrem que a relação acabou, eles ameaçam dilapidar o patrimônio. Sumir com carro, sumir com casa. E as mulheres, sempre que chegam até nosso escritório, elas falam: Rafael, eu pedi o divórcio e ele tá vendendo tudo. E agora? E agora, nada. A partir do momento que você informou o seu marido, a pessoa que você se relaciona, que acabou, que você colocou um ponto final, e eu sempre pergunto às minhas clientes, quando foi o ponto final? Não quero saber quando o juiz vai conceder o divórcio liminarmente, não quero saber quando vocês vão divorciar documentalmente. Quando você botou o ponto final? Ah, foi no dia 10 de agosto. Bom, você tem ali a conversa, você tem ali alguma informação que ateste que a partir daquele momento a relação acabou, seja prova testemunhal, documental, guarde. Por quê? A partir daquele momento, se o cara vender um carro, ele tem que pagar o crédito para a mulher, a parte dela do carro. Ele não consegue vender imóveis sem assinatura do cônjuge. Mas vamos supor que ele dê um jeito e consiga vender algum imóvel, está em regime de união estável, deixou lá aplicado como solteiro. Ele tem que pagar a parte do crédito. Aí o cara tinha R$1 milhão na conta. A mulher chamou ele ali, falou: olha, não quero mais manter a relação, está terminada a partir de hoje. Enquanto a mulher está procurando o advogado, o cara vai lá e simplesmente gasta esse R$1 milhão, ou transfere para a conta de um laranja, de um parente, ou saca esse valor. E aí, ela perde o dinheiro? Claro que não. A data da separação de fato é uma data base para tudo aquilo que acontecer posteriormente em termos de dilapidação, de patrimônio, venda sem autorização do cônjuge, seja ressarcido aquele que foi lesado. Nós podemos anular vendas, podemos inclusive punir as pessoas que, sabedoras dessa separação de fato, de que tem um cônjuge, que optam por adquirir um bem porque não são terceiros de boa-fé. Nessa situação, eu entendo que não são terceiros de boa-fé. Se sabedores da relação conjugal, mesmo assim adquirem um bem que consta ali na matrícula ou quem quer que seja, principalmente quando há união estável, que a pessoa é solteira, é possível a anulação dessa venda. Doutor Rafael, deixa eu levantar um questionamento. Existe um mecanismo que você consegue registrar essa manobra, vamos supor, essa manobra de quantia de dinheiro que está na conta, ou essa manobra de patrimônio que está sendo deslocado para realmente ocultar e dificultar, né, o acesso da... Sim, tem. Na verdade não é um mecanismo, funciona assim. Você tem R$1 milhão na conta e você se reúne com a sua esposa e ela fala que vai se divorciar. Aí você, todo espertinho, vai lá e transfere esse dinheiro para o nosso amigo Luan no outro dia. Quando eu, representando a sua mulher, for entrar com o processo, eu vou explicar para o juiz o que aconteceu. Porque a petição inicial é uma historinha contada para o juiz. Então eu vou falar: olha, juiz, o Wallace estava casado com a fulana e aí no dia 10 houve a separação de fato. Ambos entraram no consenso, depois de uma discussão, que seja, de que terminariam o relacionamento. No entanto, senhor juiz, no outro dia, o Wallace, em extrema má-fé, transferiu o dinheiro para o Luan. Não é pagamento de dívida, não é nada, só transferiu o dinheiro para tentar ocultar o patrimônio. E aí eu peço para o juiz quebrar o seu sigilo bancário às vésperas dessa data de separação de fato. E o que tinha de saldo de investimento, valores, naquela data, é esse o valor que nós vamos utilizar para partilha de bens. Então no dia 10 você tinha R$1 milhão. Essa é a data de separação de fato. O que você fez com o dinheiro depois, pouco importa, desde que você pague o R$500 mil para minha cliente. Correto. Certo? Alguma outra dúvida em relação a isso, senhor? Não, é porque chega muitas perguntas, muitos questionamentos, né? O maior medo das mulheres é que os caras realmente sumam com tudo. Porque os caras ameaçam.
querendo ou não, a mulher vai e explica, ó, a relação de fato não tá ocorrendo da maneira saudável para nenhuma das partes, a mulher define que quer largar e elas sempre chegam com o mesmo questionamento. Olha, eu falei que ia largar, ele tá ameaçando com a guarda compartilhada, ameaçando com a alienação parental, ameaçando largar o emprego, sair do registro formal, que isso é comum. Sim. E detalhe, qual que é o protocolo para uma mulher que está se divorciando? Se você que está se divorciando, está assistindo esse vídeo, primeira coisa, procure um advogado e se oriente antes de informar o marido sobre o término do relacionamento. Por qual razão eu digo isso? Justamente para que a gente fidelize a data de separação de fato, justamente para que nós possamos, advogados, fazer uma varredura no patrimônio, porque a partir do momento que a mulher informa e consolida aquela data de separação de fato, o cara vai tentar dilapidar o patrimônio. É importante que a mulher esteja um passo à frente dele. Saiba como agir. Saiba onde pesquisar os bens. Exatamente. É importante você reunir os elementos ali necessários, né, para você dar. Sim. Seguimento. E tem... O que eu falo aqui, talvez... Eu sei que eu vou ser criticado muito por isso, mas... eu acho um absurdo. Sinceramente, eu acho, assim, fora do contexto que existam. Hoje no Brasil, existe 1.400.000 advogados. No entanto, eu posso colocar uma parcela mínima de advogados que sabem orientar mulheres em situação de vulnerabilidade prestes a se divorciar. Orientar em que sentido? Eu pego diariamente mulheres, por exemplo, que estão preocupadas se o marido fez algum testamento antes do divórcio. Estão preocupadas em se o marido está escondendo alguma conta bancária delas. São mulheres que têm acesso às contas que o marido diz ter. Mulheres que não sabem quantos imóveis o cara tem em nome. Poxa, meninas, vamos lá. Eu vou até colocar na legenda desse vídeo aqui. Você descobre quantos imóveis tem no nome do seu marido, da empresa dele, através dos registradores, por exemplo. Tem como descobrir se há testamento, se o cara fez alguma transferência. E se ele transferiu o imóvel para amante, nesse meio termo, você anula a transferência. Fica a dica. Tem como descobrir, através do registrato do Banco Central, quais contas o cara tem aberto em nome. Quais códigos, quais chaves Pix ele tem registrado em nomes. Quantos empréstimos, quantos financiamentos, quantos consórcios ele tem só pelo registrato. Ah, Rafael, mas eu não sei quais empresas ele tem em nome. Poxa, entre aí no site que eu vou colocar aqui na legenda, paga lá R$10. Você vai ter acesso a todas as empresas. Confira gratuitamente no gov.br para ver se esses CNPJs estão ativos, qual é o capital social. Na junta comercial, você pega todas as alterações contratuais dessas empresas. Tudo isso, gente, gratuitamente ou com 5, 10, 15, 20 reais. Os advogados não sabem explicar isso. Isso é o básico. Tudo tem lastro. Se você for num advogado com dúvidas sobre os imóveis, os carros que o seu ex possui, e ele não souber te dar o caminho para você pesquisar, saia desse escritório, vá em outro. Ah, Rafael, mas naquele momento ele não pôde pesquisar, aí é outros 500. Mas ele tem que saber quais ferramentas usa. Ele tem que saber onde procurar. Eu vou dar um exemplo aqui, chulo para você. Nós recebemos uma média de mais ou menos 50 a 100 mães todos os dias que não sabem onde o ex-devedor de pensão está morando, não sabem onde ele está trabalhando. Estou mentindo? Não. Todos os dias. Todos os dias. E nós sempre respondemos da mesma forma. Isso é um absurdo a pessoa não saber. Eu vou dar 3 dicas aqui para a pessoa saber onde procurar o ex-foragido, fugitivo,
o ex-fujão de citação judicial. A pessoa pode entrar, por exemplo, no Consulte Fácil, paga lá 10 pilas para saber endereços, telefones da pessoa. Mas se ela achar muito caro, ela pode entrar, às vezes, no site do próprio Serasa, pagar ali a consulta e, através da consulta, descobrir os endereços. Mas se mesmo assim ela não conseguir localizar o cara, ela pode pedir no processo judicial, através do advogado, para oficiar concessionárias de água, de luz, telefonia celular, pode pedir para oficiar agências bancárias, fazer pesquisa em Infojude, Cisbajude. Ah, Rafael, mas eu não sei onde o cara trabalha. Tem uma pesquisa no judiciário que chama PrevJude. Se o advogado não sabe isso, volta para a bendita faculdade ou então faça um curso prático. Esse PrevJude, Wallace, ele mostra o CNIS. Sim. Aí vai ter advogado que vai saber o que é CNIS. O Cadastro Nacional de Informações lá sociais, do INSS. É onde o cara está trabalhando, quanto que ele está pagando, desde quando ele está trabalhando, quantas contribuições ele tem. E por ali você consegue, às vezes, bloquear o salário dele, de um devedor de pensão alimentícia, sem precisar aprendê-lo. Você consegue bloquear a rescisão, você consegue bloquear o PIS, o FGTS. É difícil isso? Veja bem, Não. olhem quantos mecanismos o Rafael citou aqui, ó. Sim, e só uma, você sabe que é só uma pontinha, né? 10. Sim, é só a pontinha do que é. Então, assim, nós pegamos processos tristes de pessoas que não são encontradas há 6, 7, 8 anos porque ninguém sabe onde pesquisar. E aqui eu não estou falando das pessoas que se ocultam, tá? Estou falando de localizar o endereço. Agora, localizar o endereço e a pessoa se esconder, aí tem outras artimanhas que eu explico em outra situação. Vou ensinar vocês, inclusive, como que vocês acionam a polícia militar para prender o devedor de pensão alimentícia. Em outro podcast. Mas, veja bem, localizar é muito fácil. Nós temos sistemas para isso. Rafael, como eu localizo e sei o quanto meu ex recebe para ver se eu tenho direito a aumentar a pensão alimentícia, para ver se eu tenho direito a 13º salário e férias? Poxa, você pode pedir para o juiz, dentro do próprio processo de alimentos ou da execução, fazer a consulta do PrevJude, que eu já expliquei aqui. No PrevJude vai mostrar a empresa que ele trabalha, desde quando ele trabalha, quanto que ele ganha. Com essas informações, você tem todo o histórico de quanto ele deveria te pagar. Você sabe que ele está vinculado formalmente, é seletista. E quem é seletista, obrigatoriamente tem que pagar o 13º e férias para o filho. Isso já é pacífico no STJ. Todo santo dia nós pegamos um lazarento que fala que o pai assalariado, seletista, não tem que pagar 13º e férias. Gente, o pai que trabalha, vamos ser mais específico, com a carteira assinada, o pai que recebe 13º e férias tem que pagar 13º e férias para os filhos. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou isso. É com essa verba do final de ano, 13º, que a mãe paga a rematrícula, que a mãe paga os materiais escolares, o uniforme. É com essa verba que a mãe pode proporcionar, às vezes, um lazer um pouquinho melhor para o filho, falando em férias. Sim. E não tem discussão. O cara tem que pagar. Rafael, mas o juiz do meu caso não deu 13º e férias. Recorre. Juiz de primeira instância não dá a última palavra. Vá ao TJ do seu estado, vá ao STJ, mas não tem discussão. Tem que pagar 13º e férias. E o profissional liberal? E o autônomo? E o empresário? Tem que pagar 13º e férias? Aí já é outra situação que merece uma análise mais aprofundada, porque o STJ também não se aprofundou nessas situações. Sim. Aí nós precisamos verificar renda e tudo mais dessas pessoas. Mas o assalariado não existe
Dúvida, recebeu 13º, recebeu férias, tem que pagar 13º, tem que pagar férias. Ah, mas, e neste caso, o que eu faço? Eu não recebo. Procure um advogado, entre com a revisão de pensão alimentícia e peça para o juiz incluir essas verbas. E caso você faça isso, já aproveite para pedir o desconto em folha de pagamento. Aí o patrão paga diretamente vocês. Fica tudo vinculado ali, né? Sim. Ô, Rafael, chegou uma pergunta aqui na nossa caixinha. Sim. Que é o seguinte, a dúvida da mamãe é com relação às visitações. Se tem como ela estipular, o pai está descumprindo. Tem um acordo que o pai tem que cumprir as visitas ali a cada 15 dias. O cara simplesmente não está cumprindo. Tem como ela solicitar isso judicialmente para que seja colocada uma multa caso o pai esteja descumprindo essas visitações? Porque fica muito fácil. O cara simplesmente não cumpre e fica por isso mesmo. Sim. É possível aplicar multa caso o pai não cumpra convivências, visitas estipuladas. Eu, inclusive, sou autor do parágrafo que fala sobre isso, na verdade, né, do subtítulo que fala sobre a aplicação de astraentes em caso de descumprimento de convivência imposta ao juiz, imposta pelo juiz. Caso o pai não vá visitar o seu filho e você queira aplicar uma multa, é possível? É possível. Vocês vão ver dezenas e dezenas de vídeos espalhados na rede social de advogados falando: aplica multa, é possível a multa? É sim. Eu mesmo escrevi em cooperação no Manual de Direito de Famílias aqui, da Comissão de Direito de Família de Minas Gerais, sobre isso. Só que eu tenho minha posição bem específica em relação a aplicar a multa. Eu te pergunto, sua filha não quer te visitar. A obrigação de convencê-la é sua. A obrigação de adaptar a convivência é sua, pai. Se ela não quer conviver com você, é porque alguma coisa está de errado, alguma coisa você fez de errado. Salvo as exceções que temos ali, alguma ou outra manipulação da genitora, mas a obrigação é sua. Tem algo errado nesse vínculo aí. Sim. Que não está encaixando. E aí eu te pergunto, nessa situação, se eu aplicar uma multa de 2, 3 mil, você está respeitando a sua filha, não visitando-a. Ou então você é apenas um ordinário mesmo que não quer conviver com a sua filha. Se eu aplicar uma multa de 2, 3 mil reais em você vai visitar. Mas aí você não vai porque você quer. Você não vai porque você ama sua filha ao ponto de querer participar, conviver afetivamente e viver aqueles momentos com ela. Você não vai visitá-la porque você está com saudades. Você vai visitá-la porque se você não for, o juiz vai te meter uma multa de 2, 3 mil reais. Essa convivência não é saudável. Por mais que eu entenda que amor não se compra ou paga, suas obrigações estão lançadas lá no ECA. Você tem a obrigação de cuidar, de zelar pelos seus filhos. Mas a multa, ela pode ocasionar convivências desnecessárias e às vezes o pai pode descontar na criança. Nós tivemos um caso emblemático no escritório que, contra a minha orientação técnica, a mãe disse que queria aplicação da multa. Eu expliquei, fui lá, pedi. Realmente o juiz deferiu o nosso pedido e aplicou a multa. Daí o cara me bota uma criança de 7 anos do lado dele, feliz, porque acha que o pai foi visitar porque queria, e o cara só foi visitar para não pagar a multa. E aí o marginal do pai vira para a criança, quando ela pergunta alguma coisa, e fala só assim: olha, fica na sua aí, fica de boa, que eu só vim te buscar aqui para me não dar dinheiro para vagabunda de sua mãe. Senão nem aqui eu estaria. Que absurdo. 7 anos a criança tem. Aí eu pergunto, a multa valeu a pena? Não. A mãe vai gastar essa multa em terapia para essa criança por conta do escroto de um cara que merece tudo que há de ruim nesse plano e no plano superior se existir, por não saber ali se comportar com o filho. Então a multa não é saudável. Salvo se a mãe conhecer tão bem o pai ao ponto de saber que ele não seria capaz de descontar na criança. Aí nós temos a multa. A utilidade da multa.
Até lá, não temos. Eu trouxe aqui, Wallace, uma outra pergunta, na verdade um outro assunto. Sim. Que eu havia notado. Precisamos falar sobre sobrecarga materna e depressão. Aqui nós vamos tocar na ferida de muitas mães. Porque mães não podem ficar doentes. Ah, Rafael, como assim mãe não pode ficar doente? Mães evitam ficar doentes. E tem como evitar? Na verdade, você não deixa de ficar doente. Mas as mães que ficam doentes não manifestam que estão doentes. Por qual razão? Por nossa culpa. Nossa, que eu digo é dos homens, culpa dos pais, que eu não me enquadro, mas os maus pais, que acabam pressionando essas mulheres que se elas adoecerem, eu vou pegar a criança e vou ficar com a guarda. Se elas adoecerem, opa, você não tem condição de cuidar mais do filho, então eu vou pedir para que fique comigo. As mulheres não têm medo de adoecerem. As mulheres não têm medo de serem acometidas por Covid, como eu já falei. As mulheres não têm medo de serem acometidas, agora está em alta a dengue. Isso não dá medo numa mulher que passa o que a maioria das mães passam. O que mata uma mulher de medo é a possibilidade dela vir a faltar. E o filho dela ir para a casa de alguém que nunca se fez presente. E o filho dela ter que conviver obrigatoriamente com uma pessoa que sumiu enquanto ele estava crescendo, mas que agora apareceu porque na falta dela precisa de alguém para administrar a herança do filho. Não se enganem, mães, achando que eu morri, o pai vai cuidar do meu filho porque ele ama. A maioria vai atrás dos filhos, salvo as exceções, obviamente, porque tem patrimônio para administrar. E nunca ninguém falou isso. Eu acho que eu toquei no assunto uma vez com o Fernando aqui, que nós estávamos falando se depressão daria um auxílio para a mãe. Mas aí eu te pergunto, hoje, sabe, o que eu vou falar aqui é ridículo, mas sabe qual é vou colocar no, sabe qual é o top 5 das perguntas que eu mais ouço nas minhas consultas com mães? Rafael, ele pode usar a depressão para pegar a guarda do meu filho? Todo santo dia eu ouço isso. Covardemente. Nós estamos num país em que nós temos um índice fora do normal de mulheres acometidas por depressão. A maternidade, inclusive, causa depressão. Ser mãe não causa, mas as obrigações, a sobrecarga materna causa depressão. E eu digo para você tranquilamente, depressão não é motivação para pai nenhum buscar a guarda. Se cuidem, se tratem, fiquem bem por vocês e pelos filhos, mas não deixem de se cuidar, de ir numa consulta médica, de tomar um remédio, de fazer uma terapia, com medo do pai pegar isso e utilizar covardemente para buscar a guarda. Um cara que faz isso, eu não posso falar aqui porque senão vão bloquear o meu vídeo, o que eu penso sobre essa pessoa, mas você já sabe. Um cara que faz isso, ele não merece nada além de pena. Além de perder o processo, um dia o filho vai saber o que ele fez quando a mãe precisava se cuidar para permanecer forte. Você não pode falar, mas será que eu posso? Eu acho que eu não vou ser cancelado, não. Pode, não tenho o que cancelar. O problema é o nosso podcast ser cancelado pelo YouTube. Não, o cara que tá ali chantageando emocionalmente, o cara é um puta de um sacana. Porque se ele tem a capacidade de questionar, de querer, de requisitar uma guarda compartilhada ali, por que ele não é capaz, homem o suficiente, de ali, de dar uma assistência para a mãe, de ficar com um filho ali, que seja ali 4 horas por dia, para a mãe poder fazer a sua terapia, para a mãe poder ter acesso ao seu lazer, para a mãe poder se cuidar, sair, ir em algum salão, porque a mãe, lembrando, a mãe é um ser humano, né, gente?
por incrível que pareça, não são heroínas. São heroínas de fato, porém são de carne e osso. A mulher fica sobrecarregada. Parar de romantizar isso de... Eu mesmo fiz durante muito tempo fiz muitos conteúdos falando que a mãe é guerreira, a mãe é uma heroína. Não. A mãe se faz guerreira. A mãe se faz heroína. Porque muitas vezes a falta de apoio de núcleo familiar a força a fazer isso. Ninguém, absolutamente ninguém, quer permanecer forte 100% do tempo. Se elas fazem isso, se elas são fortes, é porque não tem outra alternativa. Você acha mesmo que uma mulher, uma mãe, é feliz dormindo 2 horas por dia, trabalhando 8 no trabalho, trabalhando mais 8 dentro de casa para cuidar dos afazeres dos filhos, pagiando, cuidando da saúde, sem cuidar da saúde dela, cuidando da saúde dos filhos? Você acha mesmo que ela queria estar ali? Ela está nessa situação porque o babaca do pai não colabora. Mas se ele colaborasse, ela viveria um pouco melhor. Então as mães são guerreiras, as mães são fortes, as mães são heroínas porque elas não têm outra opção. Não existe uma segunda opção. Ou ela é guerreira, eu não estou minimizando o fato de ser. Ou ela é guerreira, ou ela é forte, ou ela é heroína, ou simplesmente ela vai cair, vai adoecer. E não existe nada mais forte do que... É o tema, né? É o lema da minha rede social. Eu brinco. Na verdade, nós podemos falar isso reiteradamente todo santo dia. Não tem nada mais forte que uma mãe. Porque a mãe, até quando está doente, até acometido de uma depressão profunda, até com uma patologia grave, até cuidando de 2, 3 filhos, como nós temos no escritório, com autismo, grau de suporte 3. A mãe, em todas essas situações, em absolutamente todas essas situações, ela não cai, ela não tomba. Nós, homens, numa gripezinha, já abala, já ficamos ali meio capenga. Qualquer situação diferenciada, nós já paramos, já refletimos, já procuramos cuidados. Então, Rafael, por que uma mãe não se cuida então? Se você está falando que as mães ficam doentes e não tem tempo para se cuidar, e não tem como se cuidar, por que então que elas não dão uma pausa e vão cuidar de si? Pausa como? Pausa como? Como é, amigo? Como que você pausa? Se a mulher não vai trabalhar para cuidar do filho e cuidar da sua saúde, segundo o senso comum dos homens escrotos, ela é uma vagabunda. Mas se ela vai trabalhar para botar o pão dentro de casa, o arroz, para dar uma qualidade de vida melhor para os filhos, segundo o senso comum dos homens escrotos, ela é uma pessoa que está abandonando os filhos aos cuidados de terceiros, não é uma boa mãe. Se a mulher não sai para cuidar dos filhos, ela é uma mãe narcisista, segundo esse senso comum dos pais escrotos. Mas se ela sai um dia para ir numa balada, aproveitar, beijar, beber, transar, ela é uma mãe péssima, irresponsável, segundo esse mesmo senso. Então nada, absolutamente nada tá bom. Nunca vai estar bom. Talvez daqui 30, 50 anos melhore um pouquinho, mas até lá não vai mudar enquanto nós não educarmos os nossos filhos para serem homens. Exatamente. Que às vezes a maioria de nós não fomos. Então esse é um problema que nós temos hoje. A sobrecarga materna é algo que nós precisamos falar. Nós precisamos abordar isso todo santo dia aqui no podcast. Essa parte que você citou é importantíssima. A educação
ela vai ser criada ali em casa, cara. Você tem seu filho, você tem sua filha. Tanto o homem quanto a mulher, o homem você tem que educar ele para que ele valorize, para que ele tenha um senso de moral e ética para lidar com a mulher lá na frente. E a menina, sua filha, você tem que educá-la para que ela não aceite nada menos do que tudo que você deu para ela. Se você der muito carinho, muita atenção, muito amor, ela nunca vai aceitar um cara que dê menos para ela do que isso. Sim, e se você puxar esse gancho, eu me lembro que eu atendi, dos poucos pais que eu atendo, eu acho que um cara que estava pleiteando um divórcio e ele tem uma filha, eu acho que a filha tem 12 ou 13 aninhos, salvo engano. E o cara falou na consulta toda sobre a ex de forma depreciativa, falou também das questões que envolvem as filhas, a filha no caso. E eu me lembro que eu fiz só uma pergunta para ele. Eu perguntei o seguinte: você tem uma filha de 12 anos. Para nós descobrirmos se você é uma pessoa que falhou ou não, porque ele me perguntou onde eu falhei, e para nós descobrirmos onde você falhou, eu te devolvi uma pergunta. Recapitulando tudo aqui, que eu acabei me embaraçando. Nesse atendimento, eu atendi um homem, dos poucos que eu atendo, e nesse atendimento era um divórcio. E o cara contou sobre a ex-esposa, né? Estaria ele se tornando ex-esposa. De forma depreciativa. Falou da filha, ele tem uma filha de 12, 13 anos de idade. E no final ele falou assim: onde eu errei? O que mais essa mulher quer? O que ela quer tirar de mim? Eu devolvi com uma pergunta bem simples. Falei: fulano, você tem uma filha de 12 anos. Hoje, se tivesse as opções dela namorar uma pessoa igual a você, ou outra pessoa que você considere melhor do que você autorizaria ela a namorar uma pessoa exatamente igual a você? Aí ele falou assim: não, você tá louco? Por quê? Se ela tem uma opção melhor. Falei: você acabou de responder a sua pergunta. Se você consegue ou não consegue imaginar sua filha se relacionando com um cara exatamente como você dentro de casa, que a maioria dos pais são protetores em relação às filhas, então o problema está em você. Agora, nessa situação, uma pessoa que você gostou tanto, uma pessoa que participou, que te deu o bem mais precioso, você falar da forma que falou e você me fazer uma pergunta como se estivesse dando mais do que ela merecia, fica um pouco fora do contexto. Se nem você se considera uma pessoa apta e boa para namorar sua filha, e eu utilizei o exemplo, uma pessoa igual a você. E óbvio que quando eu falo isso, a pessoa busca sempre no subconsciente apenas as coisas boas. Sim. Imagina as coisas ruins. E se você quiser ir além, você pergunta para a pessoa também. Você no seu pior dia com a sua esposa, você no seu pior momento, falando as piores coisas que você falou para sua esposa, para a mãe dos seus filhos. Se você pudesse evitar um momento que a sua filha estivesse com o namorado dela, uma pessoa igual a você, para que ela não ouvisse, não visse, não passasse por aquilo, você evitaria? Ah, sim. Poxa. Então o problema está em você. Você reconhece quando eu coloco o exemplo da convivência com a sua filha? E você é pai de menina, você sabe isso, né? 2. Uma já tá zarpando já pro namoro aí. A experiência da paternidade, ela engrandece, né? O ser humano. Ainda não sei, mas acredito que sim. Com toda certeza, você vai vivenciar todas as fases. E é muito importante que você e a Amanda sigam juntos aí por décadas e décadas aí para você acompanhar tudo calmamente. E conforme ela vai crescendo, igual você disse, a Júlia já tá aí com seus 15 anos aí, vai debutar aí esse ano.
Mas a preocupação, ela é constante. Nós como seres humanos, a gente vai trabalhando, né? E esse questionamento, ele é importantíssimo, que você apontou. Poxa, será que quando chegar lá um menininho lá e tal, eu vou olhar pro cara e vou falar assim, mano, será que esse cara aí, como que eu tratei? Mas será que ele vai tratar ela da maneira que eu aceito? Então, mas se eu te fizer essa pergunta, você tem uma filha de 15 anos, a Júlia, um beijão pra ela aqui. Se quando ela estiver conhecendo uma pessoa, se ela for namorar com essa pessoa, se essa pessoa for exatamente como você era naquela idade ou como você é, se essa pessoa for tratar sua filha exatamente como você tratou todos os seus relacionamentos, isso te preocupa ou te tranquiliza? Acho que na maioria dos casos, na grande maioria, causa uma preocupação. Pra você, isso te preocupa ou te tranquiliza? No momento, preocupa. Então é isso. O que nós estamos falando aqui, é lógico, você é um super pai, eu sei disso. Mas o que nós estamos falando aí é disso, entendeu? E mesmo a gente sendo ali, porque a gente busca ser correto, dar o exemplo, e mesmo assim preocupa a gente. Agora você imagina uma pessoa que é descompensada. Mas você quer descobrir se uma pessoa... eu sempre digo isso, principalmente para os pais de meninas, para os pais de mulheres. Essa é a pergunta que você trava todo e qualquer pai de menina. Se você me assiste aqui, eu te faço a mesma pergunta. Se no momento em que ela estiver conhecendo alguém, como eu te fiz a pergunta, se no momento que ela for cativada por alguém e aquela pessoa estiver disposta a formar uma família com a sua filha, se você, de fato, enxergar naquela pessoa alguém exatamente como você, se aquela pessoa for fazer com a sua filha exatamente o que você fez com a sua mulher, com a sua ex-esposa, ou melhor, se for tratá-la exatamente como você tratou sua mulher, sua ex-mulher, se for exatamente a mesma tratativa, isso te preocuparia ou isso te tranquilizaria? Se você estiver tranquilo com a sua resposta, você é um cara bom. Podemos considerar assim. Agora, se te preocupa, rapaz, aí você vai colocar na régua exatamente o que já fez. E talvez essas reflexões sirvam para melhorar a relação entre filhas e pais. É algo para se pensar, hein? Sim, é muito reflexivo. De fato, um pai nunca vai aceitar... Porque o Brook também tem uma filha. O pai, ele nunca vai aceitar nada menos do que a excelência para sua filha, né? A filha é tudo que uma pessoa pode ter ali é o auge da vida, né? Nós chegamos aqui também a pegar algumas... nós falamos aqui, né? Que realmente... Até peguei uma pergunta da moça que me fez sobre depressão, né? E nós falamos sobre a mãe não poder adoecer. Então eu vou voltar nesse tópico aqui que nós estávamos ali discorrendo um pouco sobre eles. Hoje, se você perguntar para 10 mulheres, mães, se elas estão bem emocionalmente, se elas estão cuidando da sua saúde, se elas estão em dia com os exames preventivos, habituais, 9 vão falar que não estão bem, que não estão em dia, porque não tem tempo para cuidar de si mesmas. E a maioria dessas mulheres carrega um medo, Wallace, gigantesco. O maior medo, e isso eu posso falar que eu faço pesquisas, né? Durante as minhas consultas, que foram milhares e milhares. O maior medo de uma mãe, como eu disse, não é adoecer. Ela não tem medo da doença em si. Ela tem medo de, no momento em que adoecer, ela não poder
continuar fazendo o que faz pelos filhos, ou vier a faltar. Todas as mães, eu acho isso lindo, do ponto de vista da maternagem, falam a mesma coisa. Quando eu engravidei, quando meu filho e minha filha nasceu, eu passei a ter medo de tudo, ou quase tudo. Antes não tinha medo de nada. A mãe passa a ter medo de ficar doente, de faltar para o filho, de não dar conta do trabalho, de ser demitida, de falecer. E são os medos que acabam destruindo aos pouquinhos. Imagina uma cabeça em constante conflito. Eu imagino que essa seja a cabeça de uma mãe. Passam, e nós mesmos romantizamos, né? É tão tenso você ver um homem, às vezes, ali preocupado, igual tem vários vídeos virais, né? Os homens refletindo no cantinho, preocupados porque tem que ganhar mais, porque tem que trabalhar, e a cabeça também acaba borbulhando. Mas uma cabeça de uma mãe preocupada, e a mãe não se preocupa só agora, com a primeira fase dos filhos. A mãe se preocupa aos 5, aos 10, aos 15, aos 20, a faculdade, se o marido vai tratar bem a filha, se a esposa vai tratar bem o marido. Se preocupa quando eles tiverem filhos, que serão os netos, se eles vão conseguir cuidar deles, se podem auxiliar, dar um apoio, se eles vão conseguir vencer na vida. Enquanto elas se preocupam com isso, elas vão envelhecendo, vão adoecendo, vão partindo, né, aos poucos. Ou seja, é importante lembrar, né? Sim. O cuidado de agora vai evitar ali o reflexo na sua saúde física e principalmente na saúde mental. Ou seja, a mãe só para de se preocupar com os filhos quando ela morre. Até lá, a preocupação é com 60, 70, 80 anos ainda é os filhos. Por isso que os filhos dizem, né, que mudam as pessoas. Tem um vídeo que eu sou apaixonado nesse vídeo do Piangers, que ele fala o seguinte: você já passou por tudo isso e vai passar por outro, né, pra menorzinha, que eu discuti esses dias pra trás. Discuti não, né? Eu chamei a Amanda e a gente tava num dilema. Amanda, vamos comemorar ou não o mêsversário do Arthur? Aí ela disse, eu acho que não. Eu falei, vamos sim. Vamos. Aí eu sentei com ela e expliquei. São apenas 11 mêsversários. Depois é o primeiro aninho. E ali, conforme diz o Piangers, né, são apenas 7 apresentações na escola. Depois já começa a ficar mais distante. Aí depois dos 12 anos você deixa de ser a pessoa favorita do seu filho, da sua filha. Aí ele vai, às vezes, prefere passar o aniversário dele com os amiguinhos, com a namorada, do que com você. Então passa tudo muito rápido, vamos aproveitar tudo. Vamos sim fazer todos os mêsversários dele, vamos aproveitar todos os aninhos e não perder nada, porque é muito rápido. Na gestação mesmo, eu já me assusto. Ontem nós estávamos descobrindo a gravidez depois do que passamos. Ontem nós estávamos fazendo o exame Doppler para ver o crescimento. E hoje nós já estamos agendando a data do parto, ou provável parto. Então assim, passa muito, muito rápido, né? E tem que aproveitar tudo. Absolutamente tudo. Bom, eu pelo menos pretendo, né? Vamos ver ali mais para frente. É igual você disse, ontem ainda estava no mundo das ideias ali, vocês sonhavam em ter essa criança, e agora, cara, você tá na expectativa de ver o rosto ali, e a partir do momento que você vê o rosto, acabou, é só comemorar.
Eu anotei um negócio aqui, mas eu não lembro por que eu anotei isso pra nós conversarmos. O Wallace chorando ali, ó, já. O Burke vai dar o zoom lá na cara dele. Não, eu tô gripado, cara. Mentira. E tá tudo congestionado. Eu falei pro Luan, pergunta pro Luan lá Pode hoje. chorar, filho, não tem problema nenhum, não. Não, mas eu cheguei no escritório lá hoje, falei assim, Luan, você não tem um Sorine aí não? Que sempre ele tem um Sorinezinho dele lá, que bicho gripa também, né? Miguel. Eu tinha colocado aqui, ó, não podemos ser a última chance de alguém. Nos meus momentos reflexivos da madrugada, eu pego trechos de vídeos que eu gosto e eu escrevo só uma parte, depois eu não lembro por que eu escrevi isso. Mas vamos às perguntinhas aqui para que a gente possa encerrar. Pegar algumas da nossa caixinha. Vamos lá. Depois o Luan vai ter que reproduzir essas caixinhas, né, Luan? Para aparecer eu sanando aqui as dúvidas. Vamos lá. Vixe Maria, muita coisa. Deixa eu pegar uma que é menorzinha aqui. Alessandra perguntou: minha filha já tem 18 anos, entrou na faculdade e o pai não quer ajudar. Bom, Alessandra, se a sua pensão já está fixada, aos 18 anos, ele não pode parar de pagar. Nenhum pai pode parar de pagar a pensão para o filho ou para a filha após os 18 anos sem uma ordem judicial. Nesse caso, se o pai quisesse diminuir ou exonerar a pensão, ele tem que entrar com pedido para o juiz e, se o juiz autorizar, obviamente para. Mas a pensão, ela vai até o momento em que sua filha terminar a faculdade ou não for mais dependente diretamente do pai. Então, se ele não está ajudando, se ele não está pagando, você pode executar e, executando, ele vai ser preso. Próxima pergunta ainda, da Rafa. A Rafa perguntou: pensão definida na justiça. Se o genitor não pagar, quantos dias eu posso fazer a denúncia? Rafa, você não precisa fazer denúncia, não precisa ir na delegacia, não precisa registrar nenhum boletim de ocorrência contra ele. Tá definida a pensão alimentícia, basta você comunicar ao seu advogado. No primeiro dia ou na primeira semana de débito, cobrar isso judicialmente. E se o pai não pagar, o pai vai preso. Bem simples, né? Próxima pergunta. Papai jogador, abandono entra no cálculo de pensão ou é uma verba indenizatória? O abandono afetivo é uma verba indenizatória. Mas óbvio que o fato dele não comparecer na convivência, não te auxiliar, ter abandonado o filho, não dividir as responsabilidades com você, isso pesa também na pensão alimentícia, porque indiretamente a sua sobrecarga é maior. Nesse caso, a proporção do que você deve contribuir é bem menor do que a do pai. Ele vai ter que pagar mais. Próxima pergunta. Grávida de 4 meses, tem união estável, contas todas em meu nome, mas ele banca tudo. Ele quer terminar. Tenho direito a quê? Se você está convivendo em união estável com uma pessoa, e vamos aqui pincelar o que é uma união estável. Tem interesse em constituir família, esse relacionamento é público e notório, é longo e duradouro, então automaticamente você está em uma união estável. Não importa se as contas estão no seu nome ou no nome dele. Se de fato você for dependente, você pode pleitear os alimentos compensatórios, que é uma pensão para você. Você tem direito a metade de tudo que foi conquistado, porque a união estável, ela tem o mesmo parâmetro de um casamento com comunhão parcial de bens. 50% de tudo que foi conquistado fica para o marido e 50% para a esposa. E sobre o seu filho ou filha, já que você está grávida, você também pode entrar agora com alimentos gravídicos, que é a pensão para o bebê, na verdade para te ajudar na gestação. Posteriormente isso vai ser convertido a uma pensão alimentícia um pouco maior.
E as contas que ele paga, você vai utilizar no cálculo da pensão alimentícia, não importa em nome de quem esteja. Você tem o seu salário, ele tem o dele. Nós vamos colocar de um lado na balança todas as necessidades da criança, do outro lado da balança toda a possibilidade desse pai, e aí proporcionalmente nós vamos fazer esse cálculo. Bom, sanei aqui várias e várias dúvidas e agora chegamos ao nosso fim de podcast dessa quinzena. Então, nesse pé, pessoal, olha só, eu agradeço vocês a participação. Mais um podcast encerrado. Não deixem de se inscreverem no meu canal. Sigam aqui em todas as redes sociais que está na descrição desse vídeo. Mandem para outras mamães, vamos nos informar. Informação é poder. Até a próxima quinzena. Fiquem com Deus. Muito obrigado. No próximo, o Arthur já vai estar na área. No próximo não, daqui 2. Quer fazer meu filho nascer prematuro? Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.